assunto, que é movimento em duas e três dimensões, né? Normalmente a gente acaba pegando só o caso em duas dimensões, por análise é mais simples, mas lembrem, é essencialmente a mesma coisa, né? Quando a gente precisa realmente das três dimensões, basta a gente acrescentar lá a componente ou o eixo que está faltando, a coordenada que está faltando. E semana passada a gente viu isso aqui, né? Falou sobre lançamento horizontal. E aí lembrem o que era muito importante vocês tirarem dessa, dessa última semana, do último encontro online, era isso aqui, que existe uma independência entre os movimentos, né? No caso das coordenadas x e y, ou seja, horizontal e vertical, né? São independentes. E isso aqui era essencial de vocês pegarem do último encontro online, da última aula, né? Porque lembrem, a gente analisou essas coisas, era como se fossem eram duas bolinhas, duas partículas, uma, uma queda livre na vertical e outra um lançamento horizontal. E aí lembrem que o movimento em Y das duas era exatamente o mesmo, não importando que uma das bolas ela também estivesse se movendo na horizontal, né? Esse era o caso do lançamento horizontal dessa partícula representada em vermelho aqui. E aí lembrem, o movimento todo dessa partícula em vermelho era uma composição, né? Uma composição de dois movimentos, que é uma queda livre na vertical, mais um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Então era como se a gente pegasse esses dois movimentos, a gente pode analisar eles separadamente, e quando a gente junta os dois, a gente pega um valor de x e um valor de y, ou seja, um par de coordenadas, né, x, y, e esse par nos dá um ponto no espaço em que essa partícula, essa bola, está. Mas eles são independentes, e a única coisa que existe em comum entre eles é o tempo, na verdade. Né? O tempo, obviamente, é o mesmo, é um único ponto no espaço ocupado pela partícula, acontece para um mesmo tempo, um valor de t, que tem uma coordenada x e uma coordenada y para esse mesmo t. E isso era o importante do nosso último encontro online. E essa ideia a gente vai levar mais adiante agora também, tá? Porque a gente vai analisar um caso mais geral possível, que é o chamado lançamento oblíquo. Também é muitas vezes chamado de movimento balístico, movimento de projéteis. Tá? Essas três coisas, elas são essencialmente a mesma, a gente pode falar de uma ou de outra sem problema quando a gente tem essa situação aqui, que é apenas a gravidade influencia no movimento desse objeto sem resistência do ar. Então vejam, o que a gente tem aqui é alguma coisa, uma bola, uma partícula, uma moeda, seja lá o que for, vai ser lançada por uma pessoa ou um objeto, né? Então vocês podem imaginar uma pessoa fazendo o arremesso de uma bola de basquete, um chute de uma bola de futebol, uma bola de tênis, ou o disparo de uma arma, seja lá o que for, em que esse projétil, que para nós não nos interessa o tipo de coisa que ele é, basta que a gente possa considerar que a única coisa influenciando no movimento após o disparo seja a gravidade, que não existe resistência do ar. Então, esse projétil ele sai com alguma velocidade, tá, que eu chamei aqui de v0, e algum ângulo θ em relação à horizontal. Vejam que o caso do lançamento horizontal, que a gente tinha analisado antes, era simplesmente um caso específico em que θ era zero, e a gente tinha o lançamento acontecendo aqui em x a partir de alguma altura y diferente de zero. Vejam, era um caso particular dessa situação mais genérica. Da mesma forma, o lançamento vertical, que a gente analisou também quando a gente falou do movimento em uma só dimensão,
é um outro caso particular dessa situação mais genérica, em que o ângulo de lançamento, o θ, aqui é 90 graus, ou seja, a velocidade está toda para cima. Esse caso mais simples, a gente já viu, né, o que acontece, a gente sabe, essa coisa se move em uma linha reta, né? Ela primeiro sobe, vai perdendo velocidade, para instantaneamente e desce e cai sobre o mesmo ponto que ela tinha sido lançada, inclusive com o mesmo módulo da velocidade, né? Apenas a orientação oposta. Só que agora a gente está interessado em analisar o caso mais genérico, que é a gente faz um lançamento com alguma velocidade e algum ângulo. Não nos importa o valor, por enquanto. E aí, o que acontece quando a gente faz isso é um movimento desse tipo aqui, que está nessa figura mais à direita, esse gráfico mais à direita, que é um movimento parabólico. Tá? Então, esse é o movimento que a gente sabe que acontece quando a gente faz. Né? Imaginem vocês na época que a gente podia ir para uma sala de aula, né? Se um colega joga uma borracha para o outro, por exemplo, ou uma caneta, seja lá o que for, o movimento que acontece é um movimento bem desse tipo aqui, parabólico, e é um caso aproximado que a gente pode realmente considerar como sendo um movimento balístico. Algumas coisas são importantes de notar sobre isso. Primeira coisa, esse movimento balístico, ele na verdade ele sempre acontece em um plano vertical. Tá? O que significa isso? A gente sempre consegue achar um plano no qual esse movimento está acontecendo, ou seja, na verdade, esse movimento ele pode ser descrito apenas com duas dimensões. Então, basta um eixo x e um eixo y, ou horizontal e vertical, que eu consigo descrever esse movimento sem problema nenhum. Basta que a gente coloque os nossos eixos da maneira correta, né, para que eles estejam de acordo com esse plano do movimento do objeto. Uma coisa que a gente pode ver aqui também, tá? Esse gráfico que está aqui, nessa figura mais à direita, eu fiz ele considerando a seguinte situação, em que o módulo da velocidade inicial, ou seja, o módulo desse vetor aqui, V0, é 20 metros por segundo, e que o ângulo de lançamento é de 53 graus. E depois a gente vai fazer esse exemplo com esses números mesmo, justamente para mostrar como está de acordo com o que eu coloquei aqui. Então, algumas coisas a gente pode notar sobre esse movimento. Tá? Primeira coisa, existe uma simetria aqui. Tá? Então, essa parábola ela é simétrica em relação ao ponto de máximo dela. E o que isso significa para a gente? Significa novamente que o tempo de subida do objeto é igual ao tempo de descida. Lembrem, esse era o mesmo caso lá do movimento do lançamento vertical. E isso tem que continuar sendo assim, porque, como a gente vai ver logo em seguida, esse movimento, essa parábola aqui, na verdade, também é um movimento composto. Movimento composto por um deslocamento em x, que é um movimento retilíneo uniforme na horizontal, mais um deslocamento em y, que é um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical, que é um lançamento vertical. E aí, quando a gente sobrepõe esses dois movimentos, a gente tem o movimento da partícula, essa trajetória parabólica em duas dimensões. Mais algumas coisas a respeito desse gráfico aqui. A primeira é que a gente pode ver que esse máximo, aqui o ponto de altura máxima dessa coisa, está em torno de 13 metros, mais ou menos. Tá? Então, aproximadamente 13 metros, está aqui entre 12 e o 14, quase na metade certinho. Né? E a gente também pode ver que a distância percorrida aqui na horizontal é de aproximadamente 39 metros. Depois a gente vai calcular esses valores exatamente para esse mesmo caso. E vejam, né? De novo a gente tem esse movimento em que essa coisa, essa partícula, ela sobe e depois desce, sempre
durante todo o tempo, durante todo o movimento, o que está levando ela é a aceleração gravitacional, tá? É a gravidade. Então vamos ver que o mesmo exemplo, tá? E eu só coloquei de uma maneira um pouco diferente, mas é o mesmo exemplo, portanto, vou até colocar aqui em azul de novo, lembrando da velocidade, o módulo da velocidade inicial de lançamento, 20 metros por segundo, ângulo de lançamento, 53 graus, o ângulo com a horizontal. E esses pontos aqui que eu coloquei, tá? Cada um deles está separado por um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Ou seja, eu coloquei as equações ali e calculei o valor de x e y para cada 0,1 segundo. Tá? Então, vejam, do primeiro ponto para o segundo tem 0,1, do segundo para o terceiro 0,1 e assim vai. E o que a gente pode notar dessa coisa aqui? Primeiro, notem que em x aqui, ou seja, na horizontal, para o mesmo intervalo de tempo, né? Ou seja, lembrem, são os mesmos valores de intervalo de tempo, a gente tem sempre a mesma mudança de posição. O que isso significa? Né? Que são mesmos deslocamentos, né, em x, aqui, né, a separação entre os deslocamentos, para um mesmo intervalo de tempo. O que isso significa? Que esse movimento ocorre com velocidade constante. Então vejam aqui em x, a gente tem na horizontal um movimento que é movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Já em y, a gente tem movimento que vai perdendo a velocidade e depois ganhando, ou seja, o movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração gravitacional para baixo. E o mais interessante desse movimento é que se a gente imaginasse, esse aqui é o movimento decomposto de uma única partícula que está fazendo, na verdade, essa trajetória em azul aqui, mas que eu separei, né, as posições x e y delas e coloquei a posição x no eixo x, a posição y no eixo y. E vejam, para cada posição em azul aqui, para cada ponto em azul, né, a gente tem uma correspondente. Eu não vou fazer em vermelho para não confundir. Vou fazer em preto. A gente tem uma correspondente tanto em x quanto em y. Agora, o mais interessante desse movimento é que se a gente tivesse pego, digamos, uma bolinha, ou seja lá o que fosse, posto sobre uma mesa, tivesse empurrado ela e feito ela executar um movimento retilíneo uniforme sobre essa mesa, numa linha reta, e tivesse também jogado uma outra bolinha para cima, e tivesse visto essa outra executar esse movimento retilíneo uniformemente variado na vertical, que a gente anotasse para mesmos valores de tempo a posição horizontal da bolinha que executa o movimento retilíneo uniforme e a posição vertical da outra que executa o movimento retilíneo uniformemente variado, ou lançamento vertical, e a gente juntasse esses pontos para mesmos valores de tempo, né, em pares de coordenadas x, y, e a gente fizesse o gráfico dessa coisa, que na verdade são dois movimentos separados de duas coisas distintas, e a gente teria o mesmo gráfico que a gente vê aqui em azul. Ou seja, vejam, esse é o gráfico de um único objeto, que eu posso separar em dois, mas eu também posso fazer o contrário. Eu posso pegar dois objetos, juntar os pontos x e y deles e fazer um único gráfico, e eles vão ser iguais. E aí, se alguém não nos dissesse esse gráfico representa um único objeto, ou é o gráfico superposto de dois objetos que executam dois movimentos completamente diferentes, a gente não teria como distinguir uma coisa da outra. Tá? E por que isso acontece? Justamente porque esses movimentos em x e y eles são independentes. Tá? Então a gente vai usar isso a nosso favor e vai tratar esses movimentos de maneira separada.
de maneira a facilitar a nossa vida. Então, como que a gente lida com essa coisa? Então, vamos começar a abordar de uma forma mais precisa o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem um vetor v0 que corresponde à velocidade inicial. Agora, lembrem, esse vetor v0 ele vai ter algum módulo que a gente chama simplesmente de v0 e algum ângulo de lançamento. Agora, lembrem também, esse vetor v0 eu posso escrever ele como sendo v0x e mais v0 yj. Né? Eu sempre posso escrever um vetor ou em termos do módulo e o ângulo que ele faz com o eixo, ou em termos das componentes e dos vetores unitários. E lembrem, essas coisas são idênticas, né? Elas são equivalentes, porque eu sempre posso ir de um para outro. E lembrem como que a gente vai de uma coisa para outra, a gente olha as componentes escalares do vetor. Então, nesse caso aqui, para esse vetor v0, quais são as componentes escalares? v0y e v0x. Qual que é a relação que existe entre essas coisas? Né? Lembrem, é v0x, nesse caso, que significa o quê? A componente da velocidade sobre o eixo x, ou seja, na horizontal, é o módulo do vetor v0 vezes o cosseno do ângulo θ. Enquanto que v0y, o que significa isso? É a componente vertical dessa velocidade inicial, é v0 vezes o seno do ângulo θ. E além disso, a tangente do ângulo, né, é v0y por v0x. Notem isso aqui, é a mesma coisa que a gente já tinha feito antes lá para vetores. A gente tinha feito decomposição de vetor posição, vetor velocidade, vetor aceleração. É a mesma coisa aqui, tá? Só que a gente está aplicando para um problema agora, que é o do lançamento oblíquo ou do movimento balístico. Então, a gente sempre pode escrever essa coisa dessa maneira. E a vantagem de fazer essa decomposição aqui nas componentes x e y é que a partir disso a gente vai começar a tratar o problema de maneira independente na horizontal e na vertical. Então, o que a gente precisa fazer? Lembrem, né? Nosso modelo de operação é escrever as equações. Né? Se a gente sabe as equações de movimento para alguma coisa, a gente sabe como ela vai se comportar para sempre, ou pelo menos sempre que essa equação for válida. Então, no caso, nosso objetivo é escrever as equações de movimento em x e em y. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos escrever primeiro em x. Lembra, x para a gente, o importante é que significa horizontal aqui, né? Horizontal. Porque lembrem, x é só o nome que a gente dá para a coisa. Eu poderia ter chamado o eixo de qualquer nome. Mas o importante é que é na horizontal, porque a física, a diferença física entre as coisas está entre serem horizontais e verticais, e não o nome que eu dei para elas, né? Então, o que a gente sempre faz? Bom, a gente começa olhando qual é a aceleração, né? Lembre, se a gente sabe a aceleração, a gente consegue construir as equações de movimento, ou seja, a equação para velocidade e para posição. Então, me digam, diante do que a gente falou até agora, para essa situação que eu faço um lançamento com algum ângulo θ, e essa coisa vai se deslocar num movimento parabólico a partir do lançamento que eu faço. Quando esse objeto deixa a minha mão, ou deixa a arma, ou seja lá o que for, esse projétil fica livre no ar, me digam qual é a aceleração que essa coisa tem na horizontal, ou seja, qual é a aceleração em x desse objeto. Então, a mesma ideia do lançamento horizontal, né? Lembrem lá,
a aceleração era nula, mesma ideia aqui, a aceleração também é nula, porque é a mesma física. É só porque eu mudei o lançamento de vertical para horizontal, ou de horizontal para oblíquo, isso não muda o fato de que a gravidade ela atua sempre para baixo e apenas para baixo na vertical. Portanto, na horizontal continua sendo aceleração nula. Bom, e aí a partir desse momento aqui que a gente descobriu que a aceleração é nula, imediatamente a gente já sabe como vão ser as equações de movimento para essa coisa na horizontal, né? A velocidade em x, ela vai permanecer constante, ou seja, ela vai ser sempre a velocidade inicial, que eu tinha escrito zero, vou manter aqui a mesma notação, né? Eu já posso V0x em vez de Vx0, então V0x, que a gente sabe, né? Isso aqui é V0 vezes o cosseno do ângulo, e permanece constante, tá? Então isso aqui não muda. E aí como que fica a equação para posição, né? X de t fica simplesmente posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. Não tem o termo de aceleração, porque a aceleração é nula. Então vejam, aqui a gente já tem as equações que vão reger o movimento dessa coisa na horizontal. Tá? Notem, mesma coisa que a gente tinha visto antes lá no lançamento horizontal. A única diferença é que, naquele caso, o ângulo aqui era zero, né? Portanto, a velocidade V0, a componente x, era igual à própria magnitude dessa velocidade horizontal aqui. O x de t é a posição, tá? Onde ele vai estar em determinado tempo. Então, é isso aqui, na verdade, né? É o que está em verde aqui. Isso aqui é o x de t, né? Que significa? Eu vou olhar algum determinado tempo, então, digamos, eu fiz o lançamento. Daqui a um segundo, eu quero saber qual é a posição x dessa coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu ponho lá na equação, t igual a um segundo, calculo, e ele vai me dar algum valor que vai corresponder a algum ponto aqui. Aí, quando eu estou em t igual a 10 segundos, por exemplo, eu quero ver onde essa coisa está agora. Então, eu vou lá, ponho t igual a 10 segundos, calculo, ele vai me dar algum valor que vai corresponder a alguma outra posição aqui no eixo. Tá claro isso? Tá. Então, aquelas são as equações para movimento na horizontal. Então, vamos falar agora do movimento em Y. E aí, lembrem, Y para a gente significa vertical, e vertical que é a palavra importante, né? Não é o nome que eu dei para o eixo, mas sim que é na vertical. Então, nesse caso, qual que é a aceleração agora? É a gravidade, mas nota, não vai ser perpendicular sempre ao vetor velocidade, porque o vetor velocidade está mudando de orientação. A gente vai ver isso em mais detalhe, mas imaginem que aqui no início o vetor v ele aponta assim, depois ele começa a apontar mais para baixo cada vez, tá? Então notem, a gravidade ela está sempre para baixo, mas o vetor velocidade ele está mudando ao longo do tempo. Então a gente não pode afirmar que eles são perpendiculares nesse caso aqui. Mas o que a gente sabe? Que obrigatoriamente a gravidade é g e aponta para o solo. E como eu coloquei aqui meus eixos na figura, coloquei meu eixo y orientado para cima, né? Então lembrem, questão de notação aí, né? Se a gente coloca o eixo y orientado para cima, a gente diz que a aceleração é menos g. Se o eixo y tivesse orientado para baixo, seria mais g. Mas a gente sabe que esse é um valor constante, né? Então, também, a partir desse momento, a gente consegue imediatamente construir as equações de movimento, que são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, né? O MRUV, que são a velocidade como em y, né? A velocidade na vertical, em função do tempo, corresponde ao valor inicial, V0y, menos gt, porque lembrem, isso aqui é mais at, né? Mas no caso a é menos g, então menos gt,
E a posição y em relação ao tempo é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2. Então vejam, aqui a gente já tem também as equações para o movimento que ocorre na vertical. Vejam que eles equações do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E esse é um dos motivos para a gente falar tanto desse caso particular da aceleração constante, é porque realmente a gente tem uma coisa no nosso dia a dia que corresponde a uma aceleração constante, que é a aceleração gravitacional, né? Por isso, além desse caso ser simples, a gente conseguir resolver ele sem grande dificuldade, ele ainda corresponde a uma coisa real que a gente encontra na natureza, no nosso dia a dia. E aí vejam, esse aqui é movimento retilíneo uniforme, né? Então aí estão as nossas equações de movimento. Sim. Lembra como é que é a equação? Sempre que a gente tem a aceleração constante, tá? Sempre que a aceleração é constante, eu não vou fazer de novo aqui porque a gente já fez, tá? Mas aí se tiver dúvida nessa parte, dá uma olhada nas aulas anteriores, nos vídeos antigos. A gente sempre pode, né, usando isso aqui, que A é dv dt, e que x, perdão, v é dx dt, v é dx dt. Isso aqui eu estou falando no caso só em uma dimensão, mas lembrem, isso aqui é como se fosse em uma dimensão para a gente, tá? Usando essas coisas, a gente sempre pode mostrar que a equação para a velocidade em função do tempo, ela vai ficar velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, tá? Em uma dimensão. E a equação para a posição em função do tempo, na verdade eu nem vou usar x aqui, eu vou usar s, só para vocês não se confundirem. Então eu vou usar s, tá? Então s é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, tá? Lembrem, a gente chega nessas equações aqui usando o cálculo. Então eu sei que sempre que a aceleração for constante, as equações vão ter esse formato. Não tem como fugir disso, tá? Isso é matemática, é cálculo. É esse o resultado. E o que eu tenho aqui? Na verdade, simplesmente eu tenho que S eu chamei de Y, né? Então, a posição Y, ou seja, a altura que essa coisa está em função do tempo, corresponde ao valor inicial que ela tinha quando o tempo era igual a zero, mais a velocidade que ela tinha, só que agora é na vertical aqui, né? Quando o tempo era zero, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Só que o que é a aceleração? A aceleração é menos g. Portanto, menos g t ao quadrado sobre 2. Tá? Porque isso aqui é a equação do MRUV. Tá? Então, lembre, sempre que a aceleração é constante, as equações têm esse mesmo formato. Se a aceleração é grande ou pequena, se ela está para frente ou para trás, para cima ou para baixo, se a velocidade inicial é zero ou diferente de zero, se a posição inicial é zero ou diferente de zero, nada disso importa, o formato vai ser sempre o mesmo. Tá? Só vão mudar os valores, que aí depende do caso em questão que a gente está analisando. Mas o formato é sempre o mesmo porque a física é sempre a mesma. Então, falar mais um detalhe aqui, antes da gente passar por um exemplo mesmo, tá? Que é o chamado alcance horizontal. Tá? E alcance horizontal é uma coisa que vocês vão ver em alguns casos aí, uns problemas, inclusive, tá? E o alcance horizontal é mais uma questão da gente definir o que ele é, tá? E a ideia é a seguinte, a gente lança alguma coisa, então eu vou dizer que eu lancei aqui de algum ponto, tá? E esse ponto corresponde aqui a um valor de y0 e a um valor de x0, tá? Então eu lancei alguma coisa, aqui era o ponto, né, x0, y0. E eu lancei essa coisa com alguma velocidade inicial, com algum ângulo θ. Tá? E aí, o que a gente sabe que essa coisa vai fazer? Ela vai fazer essa trajetória parabólica aqui, né? E aí, se alguém perguntar para vocês, tá, mas e qual é o alcance horizontal dessa coisa? O que isso significa?
O alcance horizontal, na verdade, então, o alcance horizontal, ele é o deslocamento em x, tá? Então, é o ΔX, que ocorre quando, vamos botar aqui, quando o ΔY passa a ser zero. Ou seja, quando a posição vertical dessa coisa passa a ser o mesmo valor que ela tinha no início. Tá? Então, por exemplo, para esse nosso caso aqui, eu vou medir o ΔX, o alcance horizontal, quando essa partícula estiver nesse ponto aqui. Porque agora esse é um ponto x2, vamos chamar assim, mas y0 de novo. Tá? Ela voltou à mesma altura que ela tinha antes. E aí, isso aqui é o nosso ΔX, ou seja, é esse deslocamento que essa coisa teve aqui quando ela volta para a mesma altura do lançamento. E vocês podem imaginar, bom, se eu tivesse lançado, digamos, aqui de x igual a zero, y igual a zero, ou seja, da origem, né? Ela ia fazer um movimento assim, tá? E aí eu ia medir o meu alcance horizontal quando ela voltasse de novo aqui para a posição y igual a zero. Se eu tivesse feito um lançamento mais em cima, eu ia medir esse alcance horizontal quando ela tivesse voltado nessa posição mais para cima em y. Tá? Então, notem, dizer o alcance horizontal significa medir essa distância em x, aqui a distância horizontal, por isso alcance horizontal, quando o y volta a ser o mesmo y0, ou seja, quando a altura volta a ser aquela mesma altura de quando foi feito o lançamento. E aí vocês podem olhar no livro, tá? Depois vocês vão ver que existe uma fórmula para o alcance horizontal, que é bem simples, tá? Que é o seguinte, alcance horizontal é o módulo da velocidade ao quadrado dividido por g vezes o seno de 2θ, em que θ é o ângulo de lançamento. E para chegar nessa fórmula é bem fácil, na verdade. Chegar na fórmula é mais fácil do que decorar ela, inclusive, tá? E lembrem, vocês não precisam decorar nada aqui, vocês sempre têm que entender os problemas e sabendo a ideia, o conceito físico do problema, vocês conseguem construir as coisas, tá? Então vocês conseguem chegar nisso aqui se precisarem, mas na verdade vocês nem precisariam. Como que a gente chega nisso aqui? A gente chega de uma maneira bem simples. A gente usa o fato de que y de t é y0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, né, a equação para y. E lembrem, ΔY é esse y aqui menos y0. Mas lembrem, esse ΔY ele tem que ser nulo, né? O que isso significa? Que esse resto da expressão aqui, né, v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2 tem que ser zero. Obrigatoriamente, um desses t's aqui é nulo. Então, a gente pode pôr o t em evidência, um deles vai ser zero, a gente tira isso aqui e fica com a equação zero igual a v0y menos gt sobre 2. E aí, usando isso aqui, a gente consegue isolar o tempo e substituir o tempo justamente no ΔX. E se vocês lembrarem, né, o ΔX, o que ele é? É x menos x0. Mas se vocês repararem lá nas equações de movimento que a gente escreveu, né, x menos x0 é simplesmente essa parte aqui, né, v0x vezes t. Então, v0x vezes t. E aí, substituindo esse t que a gente isola aqui, substituindo ele aqui, a gente consegue chegar numa expressão para o alcance, né? Lembrem, isso aqui é o alcance horizontal. E aí basta reescrever essas componentes em termos da velocidade do módulo, da velocidade original e do ângulo de lançamento, usar uma identidade trigonométrica e a gente chega nessa expressão. Tá? Então, na verdade, parece complicado, não é. Se vocês forem fazer isso, vocês vão ver que é um cálculo bem simples, não ocupa muitas linhas de uma página.